Olá, belezas! Tudo bem? Então, hoje a gente vai falar sobre as interfaces políticas e econômicas de Locke e Marx. Então, caso você tenha dúvida ou curiosidade ou quer saber um pouquinho mais sobre esses pensadores, vem comigo que eu vou te explicar de forma bem sucinta e bem objetiva quais eram os pensamentos econômicos e políticos desses dois filósofos. Então, vamos lá? Vamos entender um pouco por que Locke é tão importante? Então, assim, Locke, ele tem uma visão extremamente importante na política moderna, porque ele foi a origem do liberalismo político. Outra coisa que foi marcante foi que Locke, ele defendeu a divisão entre as esferas políticas e econômicas, mas também ele se destaca como filósofo porque ele defendeu os direitos naturais do homem através do trabalho produzido, dizendo que era uma constituição social política junto com a esfera econômica. Então, essa é a base para a gente conseguir entender quais eram as visões políticas e econômicas desse filósofo tão importante na política moderna. Então, voltando a falar um pouco sobre Locke, a gente vai falar agora sobre a natureza do poder político. Então, para Locke, ele divide a natureza do poder político em dois grandes objetivos. O primeiro grande objetivo é o bem público. Então, para você alcançar o bem público, você precisa fazer a divisão de três grandes leis. A primeira seria o legislativo, que você formaria essas leis e você regularia elas. Depois, você teria o executivo, que seria responsável pela execução dessas leis. E o terceiro, que seria o federativo. O federativo, ele seria responsável pela declaração de guerras para a manutenção da comunidade e também para a manutenção da paz. Já o segundo grande objetivo, segundo Locke, seria a quem caberia esse poder de governança. Para ele, nada mais nada menos, a pessoa responsável por esse poder de governança seria o próprio indivíduo. Porque antes mesmo da gente de haver o direito de governança, de uma institucionalização governamental, o indivíduo ele já tinha esse próprio direito à deriva de governar. Então, para Locke, não existe uma pessoa específica que tenha que ter o poder político em suas próprias mãos, mas sim um indivíduo que já exercia esse poder antes mesmo da institucionalização governamental. Quando a gente fala sobre trabalho e propriedade nos pensamentos de Locke, nós temos que entender que toda vez que o indivíduo entende que ele tem uma propriedade, uma propriedade exclusiva sobre suas ações e sua pessoa, Locke estende esses direitos ao objeto produzido pelo trabalho desse homem, desse indivíduo. Todos os indivíduos, segundo Locke, têm o direito à preservação da vida. Então, na época na qual ele vivia, ele falava que todo homem tinha o direito à preservação da sua vida e, por isso, eles necessitavam de um local, de uma propriedade privada, a qual eles pudessem produzir o seu próprio sustento. Porém, quando essas oportunidades fossem escassas, a comunidade deveria se reunir e criar regras consensuais, as quais pudessem perpetuar a concessão à preservação da vida. Nesse caso, Locke também discute sobre o estado de natureza, no qual ele fala que é de parte exclusiva do homem, tendo então três grandes direitos: o direito à vida, o direito à liberdade e o direito à propriedade privada. O direito à propriedade privada para Locke é um direito irrefutável, legitimado como um direito natural. Assim como ele nasce, ele tem o direito de propriedade privada e é um bem para a comunidade. Welcome to the Essential Ideas of John Locke. One of Locke's most important and enduring insights related to property. Locke argued that every person was born with certain basic natural rights, and that these natural rights enabled individuals to acquire further rights, including property rights. Locke argued that, first and foremost, every person has a property right over themselves. In other words, each person has a right of self-ownership, meaning others, such as a king, do not have control over the individual person. This view stood in stark contrast to the view that the king or queen owned everything, including the people, or that the rights of individuals were determined by the will of the sovereign. Locke argued that such sovereign authority over the individual was contrary to the law of nature. The bundle of rights that Locke envisioned every person possessing also included the right to one's labor. This means that individuals have a right to the fruits of their physical labor, as well as their ingenuity,
creativity, and innovation. Locke also explained how we can come to have property rights in land or other natural resources. Rights not based in political decree or favoritism. The key for Locke was what he called labor mixing, which occurs when a person uses their physical labor, ideas, imagination, and creativity to transform previously unused physical material. For example, Joe and Sarah arrive in the New World and find an unclaimed area of land. They begin a process of transforming the land to build a farm. According to Locke, this labor is how Joe and Sarah acquire rights over the land. Property rights over the products produced on the farm is an important addition because it means that Joe and Sarah have the right to decide how best to use their crop. They can consume it or trade it with people for other goods and services they might need. These insights about the importance of property rights in ensuring a free and prosperous society are as applicable now as they were when John Locke was writing them originally. For more information on John Locke, visit essentialjohnlocke.org. And to learn more about Essential Scholars, visit essentialscholars.org. E agora, discutindo um pouco sobre Marx, a gente tem que entender quem foi Marx. Marx, ele começou sua carreira como filósofo, depois ele passou para ser economista, ele começou a ser economista, e depois ele começou sua carreira de forma voltada para a sociologia. Ele é considerado também como um dos pais da sociologia. Porém, Marx, ele fala muito sobre a opressão do capitalismo para os novos trabalhadores assalariados. Ou seja, ele diz que ele faz uma analogia entre o trabalho assalariado com o escravagismo, ou seja, é a mesma forma de trabalho, porém ela é ocultada pela forma legalizada que o governo atribui a esse trabalhador. Ou seja, o trabalhador ele se sente formalmente igual e livre, porém na prática ele se torna ele tem o mesmo tipo de trabalho escravagista do que antigamente. Porém, a única diferença é que agora ele escolhe para quem ele trabalhará, ou seja, para quem que ele irá ser explorado. Então, Marx ele fala como que o Estado ele aceita esse tipo de exploração e ele também é um precursor, como se ele fosse um dos financiadores do capitalista para que houvesse exploração. Então, ele também fala como que a repressão acontece e como que o Estado ele legitima esse tipo de opressão, já que o Estado não vê o bem da comunidade, e sim, o Estado ele é um dos fatores para que a máquina capitalista ela continue crescendo. Então, Marx também vai falar sobre como que a divisão entre economia e política ocorreu nessa divisão de trabalho, falando com que o Estado ele legalizasse esse tipo de trabalho assalariado através da exploração, porém ele faz com que a exploração e essa dominação fosse um problema econômico e não sim político. Então, Marx ele fala sobre sua posição política é que o Estado ele legitima a exploração, porém ele torna essa exploração um trabalho, um problema econômico e não político, que na verdade é a junção dos dois. Quando a gente fala de Marx no sentido de economia, Marx vai falar que a economia acontece através da exploração do homem pelo homem. Então ele fala que os donos do capital, eles têm a sua acumulação de bens através da exploração de uma certa classe, que é a classe dos trabalhadores assalariados e operários. Esses trabalhadores são explorados de tal forma que causam a acumulação de bens, a acumulação de riqueza para os donos do capital. Por isso, Marx ele fala assim que a gente tem que entender a economia através dos aspectos históricos, o que antes não era feito naquela época. Acreditava-se que a história era uma coisa e a economia era outra. Porém, para Marx, elas eram correlacionadas e deviam ser entendidas e deveriam ser estudadas juntas para entender os fenômenos que aconteciam naquela época e que são levados até os dias de hoje. Para Marx, os pensamentos de Marx, ele fala que o capitalismo ele organizou uma sociedade de forma extremamente antagônica, ou seja, as sociedades elas têm pensamentos totalmente diferentes uma das outras e elas são divididas em classes, as classes dos bens capitalistas e a classe trabalhadora. Então cada uma tem uma visão diferente e para você tornar elas cada vez mais iguais, ter uma sociedade igualitária, você teria que ter um sistema vigente que seria chamado de comunista.
Então, a classe trabalhadora, ela teria uma chance de se tornar mais livre e igualitária e ter mais direitos e sofrer menos exploração, caso ela tivesse como sistema governamental vigente o comunismo. Então, essa é uma das bases econômicas de Marx. Se impôs. Com isso, chegamos ao fim da nossa interface sobre política e economia nas visões dos nossos filósofos Marx e Locke. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixem aqui que eu respondo vocês. Mas espero que tenham entendido de forma bem legal que foi essa explicação. Então é isso. Muito obrigada e beijos. Tchau, tchau.